Sabe aquele filme que te deixa extremamente angustiada, porque tu não sabe, ou melhor, tu sabe que o grau de violência e de assédio só vai aumentar, mas você não sabe como e no que vai gerar o final? Esse é um ótimo filme que está chegando nos cinemas essa semana e você não pode perder. Olá, seja bem-vindo ao Não Anime de Zumbis, eu sou a Nath, vim aqui pra gente falar sobre um filme que se chama As Bestas, espanhol com parceria com a França e que vai contar uma história real, ou melhor, é inspirada numa história real lá do início dos anos 2000, que, olha, acaba deixando a gente extremamente angustiado. Essa é a única palavra que define a beleza e a brutalidade que é este filme. Eu não esperava nada, mas ele entregou uma trama, um suspense, aquele thriller que a gente gosta de assistir, exatamente porque o que vem por aí. E aqui nesse filme, o diretor e também co-roteirista, né, o Rodrigo Sorogoyen, ele usa uma paisagem de um vilarejo remoto, bucólico, com poucos personagens, já que exatamente esse vilarejo ele teve uma saída dessa população local, né, em busca de melhores condições, então ficou extremamente abandonado e a gente vê que essas terras estão sendo cobiçadas por empresas de, né, geração de energia eólica e o que isso pode representar para o futuro dos moradores que ficaram naquele vilarejo e como um casal ali francês que foi para esse vilarejo em busca de um lugar realmente mais, né, tranquilo, pacífico, para realizar o sonho de uma vida, né? Ele que é um professor aposentado, ela que sempre gostou de lidar com a terra, eles acabam encontrando naquele vilarejo o seu verdadeiro lar. Só que os vizinhos eles não enxergam aquilo com bons olhos. Existe essa raiva, esse preconceito desses imigrantes que foram e tomaram a posse daquela terra e o que aquilo representa para os moradores, especificamente, né, na representação desses dois irmãos que são extremamente hostis, mostrando que essa luta interna deles ela é só um ponto na frente de uma luta muito maior do que ela representa. Então, todo o caos que ela vai gerar e toda uma perseguição e toda essa violência que realmente é brutal ao longo do filme, ela acaba sendo hipnotizante. Tu quer ir até o final para saber o que vai acontecer com esse casal de franceses, o que vai acontecer com esses irmãos e vai ter uma punição. O que vai acontecer com esse vilarejo no final das contas? Então, ele entrega uma narrativa muito envolvente, que eu realmente não estava esperando. Enquanto eu estava vendo o filme, eu achava que o seu nome, As Bestas, ele estava se referindo a toda a situação em que a gente vai presenciar no filme, né? Essa barbárie toda que a gente vai acompanhar vendo desses irmãos com um casal de franceses e também de como o sistema ele é cruel para essas comunidades isoladas, né, desses pequenos vilarejos que vivem uma miséria de gerações, que numa pequena oportunidade que claramente não é lucrativa, é quase tirando proveito daquelas pobres almas, que eu achei que o nome era sobre isso. É claro também sobre isso, mas em algumas entrevistas, né, quando o diretor contando da história real, ele também conta de uma tradição de muitas cidadezinhas, muitos vilarejos isolados na Espanha, que fazem ali o chamado Rapa das Bestas,
que é tirar, né, rapar a crina ali dos animais selvagens para as doenças elas acabarem não se espalhando. Então a cena inicial, a gente tem isso, sabe, um grupo de homens com cavalos selvagens tentando pegar eles e como esse movimento de eles tentarem domar aquele bicho para derrubar e né, eles conseguirem tirar a crina deles é mostrado essa violência brutal com aqueles seres que estão ali simplesmente vivendo. E o que, que aquilo representa para aquelas comunidades, né? Uma tradição, mas é também um controle de pragas, mas como isso é colocado, o que realmente representa é a história desse filme. Então a gente tem essa contenção do que não é controlado. E é muito legal quando tu pensa por esse modo como o diretor quis contar essa história, que, de novo, é baseado num caso real em um outro vilarejo da Espanha, não especificamente onde a gente vê aqui que se passa na Galícia. Esse, o real, se passou em Santuália, e então são dois lugares diferentes e os personagens são de origens diferentes, mas essa perseguição em torno de um casal estrangeiro que está numa localidade onde aquele terreno representa um lucro ou um empecilho de um lucro, ele vem dessa história real, que eu vou deixar aqui linkado para vocês uma reportagem. Ele tá em espanhol, mas é só, né, para quem não entende, colocar no tradutor aí do Google, que vocês vão ler e vão descobrir um pouco mais. E é muito legal como o diretor usa de elementos reais dessa história, como a gravação, né, para nos mostrar esse cercamento, essa violência vindo dos irmãos Anta com o Antonier, que é chamado pelos irmãos de o francês, e ele grava com a sua câmera essas importunações, essas violências que os irmãos causam, tanto para ele quando ele tá sozinho, quanto, né, invadindo algumas vezes a residência desse casal. E essa, sabe, para realmente intimidar eles e venderem aquela terra, porque a gente percebe ao longo do filme que uma empresa, né, de energia eólica quer colocar os seus cataventos enormes ali naquela terra, naquele vilarejo, só que todos, em maioria, têm que aceitar a venda daquelas terras. E os franceses, né, esses imigrantes, o Anthony e a Olga, eles não querem. É o lugar que eles escolheram para viver a vida. Eles guardaram dinheiro por anos para poder comprar aquele terreninho, para fazer da plantação, da colheita, dos tomates que eles plantam lá, a subsistência deles no final aí dessa vida, depois de anos de trabalho. E como o Anthony confronta os irmãos, questionando a venda daqueles terrenos, o que que aquilo representa, o que que vai fazer, o que que tu vai fazer com esse dinheiro que tu ganhar vendendo as tuas terras? Aquele dinheiro não representa uma mudança de vida extrema, eles não vão ficar ricos, eles não vão ter uma vida no qual eles nunca mais vão precisar trabalhar. É quase sair daquilo para mudar para uma outra realidade que pode ser tão dura quanto. Então, esses questionamentos que o Anthony faz e essa relutância dele vender o terreno, né, junto com os demais moradores, faz com que essa violência os persiga na imagem daqueles irmãos, que são perfeitos. Os atores deste filme, gente, são espetaculares. Os irmãos Anta, a angústia que dá, mas também tu compreende a raiva que brota dentro deles, da miséria que eles vivem naquela comunidade, naquele vilarejo, e a esperança de algo mudar. E isso sendo interrompido por um estrangeiro que chegou ali há 2 anos e quer, digamos, como cagar a regra para como eles vivem, como eles querem mudar as coisas. Então tu vê o lado, mas tu vê toda a violência também. Então é nítido quanto o diretor ele quer gerar esse desconforto na gente quando
paramos para pensar nos lados dessa história e como ela se torna violenta e como ela se torna quase investigativa no final a partir do lado da Olga. A Olga ali, que até a terceira parte do filme é basicamente uma figurante, ela toma para si a rédea do protagonismo para enfrentar esses irmãos, não de uma maneira como o marido estava fazendo, mas de uma maneira esperançosa de que uma hora a verdade vem, uma hora a justiça vai acontecer e ela não vai precisar sair do seu lugar que ela tanto cultivou para estar. Então é extremamente poético, de novo, brutal e angustiante, aflitivo, as palavras e sinônimos que vêm dessas, vocês podem usar para definir esse filme. Ele é muito bom. Mas para quem gosta de bons filmes, com boas atuações, no qual vai te fazer pensar o que tu tá assistindo, As Bestas é brilhante. É muito bom e você precisa assistir e depois voltar aqui para me contar o que você achou, o que você identificou, como esse thriller ele mexeu com você, porque eu fiquei bem mexida. Ele, sabe, tem momentos em que tu diz, gente, eu só preciso de uma água, eu preciso respirar antes de continuar essa história, porque ela te consome. E filmes que te consomem, olha, às vezes é difícil de achar. As Bestas estreia nos cinemas nacionais nesse dia 25 de janeiro. E não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das estreias que estão chegando por aí, porque, olha, bastante coisa vem agora nesses próximos dias com os filmes do Oscar. Mas, às vezes, o Oscar deixa passar algumas obras muito boas. E essa aqui é daquelas que você deve conferir. Beijos e até a próxima.